Menos incisão, mais precisão. Salvata Cash no ar. Se você achava que o Botox era utilizado somente para fins estéticos, acompanhe esse episódio que você descobrirá outras funcionalidades para ele. Então, já dando um spoiler, hoje a gente vai falar sobre o uso de Botox intravesical. Então, para ilustrar melhor esse uso, que foi um caso dessa semana, nós trouxemos o caso exemplificando como foi a decisão até indicar para a paciente que o Botox intravesical seria a melhor escolha para ela. Então, era uma paciente de 81 anos, viúva, tinha 2 partos vaginais anteriores e como queixa principal era perda de urina. Era uma paciente idosa e havia sido encaminhada para a gente fazer a investigação dessa incontinência urinária e era de urgência. Então, ela realmente se queixava de que tinha uma vontade muito grande de ir no banheiro, que não dava tempo. No caso específico dessa paciente, ela fazia uso de fraldas, então era realmente uma perda urinária muito importante, que comprometia realmente a qualidade de vida. Ela estava em uso de várias medicações, inclusive não tem listado aqui no slide, mas ela também tinha tido um problema cardíaco, então também perpassava a necessidade de liberação do cardiologista. E aí foi justamente aí que pegou no caso dessa paciente especificamente, porque o cardiologista não liberou a utilização de medicações anticolinérgicas, né, que é o que a gente usa ali de primeira linha para o tratamento da incontinência urinária de urgência, né, e aliado a isso a fisioterapia pélvica, que a gente indicaria de primeira linha também, mas essa paciente não teve melhora mesmo após físio. Então, devido a isso, né, a refratariedade à fisioterapia pélvica, somado à contraindicação de uso de medicações anticolinérgicas, é que foi indicada essa possibilidade do Botox intravesical. Geralmente a gente usa associado, né? A maioria das vezes, quando não funciona devido à refratariedade, mesmo em uso das medicações anticolinérgicas, a gente vai pro Botox, né? E aí não é que não existe a possibilidade de usar só Botox, mas geralmente a gente utiliza como uma segunda opção. Né? E nessa paciente teve que ser a primeira por esses problemas, essas comorbidades que ela tinha prévio. Isso, então, ou intolerância às medicações anticolinérgicas, porque a gente sabe que tem aqueles efeitos colaterais, né? A boca seca, principalmente é que os pacientes queixam mais, ou então a refratariedade ao tratamento com anticolinérgicos, né? Essa paciente não era nenhum nem outro, nem era a intolerância e nem era a refratariedade ao tratamento, já foi de cara devido a essa contraindicação mesmo, né? E aí a gente vê que essas pacientes com incontinência urinária de urgência comprometem muito, né, a qualidade de vida, então tem muitos sintomas que a gente costuma ver que elas apresentam, né, Bruninha? Então, e aí a gente vê a noctúria, né, que é um principal sintoma, assim, que a gente vê o quanto isso limita a paciente, né? Chama a nossa atenção, é óbvio, as perdas urinárias durante o dia, mas a noctúria, às vezes, é o que mais pega a paciente, né? E, às vezes, paciente idosa, que tem que ficar levantando, muitas vezes dorme de fralda, e aí vai tendo esse receio até da família, né? A mamãe fica ali levantando várias vezes ao dia, é risco de queda, é todo um contexto que a gente tem que ver, né? E a noctúria porque reduz muito a qualidade de vida, né? O paciente não descansa à noite, e principalmente no paciente com incontinência urinária de urgência, né? Porque ela vai sentir aquela vontade à noite e às vezes não dá, a maioria das vezes não vai dar tempo de chegar ao banheiro. Fora o uso de fraldas, aumentando o risco de infecção urinária, assadura, acaba que também essa questão do risco de queda, levantando várias vezes na madrugada. Então, realmente, juntando tudo isso, né, comprometimento da qualidade do sono, a gente tem que agir nessas pacientes buscando melhorar a qualidade de vida, né? No exame físico era um volume de tamanho reduzido, esperado, né? Paciente de 81 anos, não tinha nenhum prolapso genital e quando a gente fez a teste de tosse, ela realmente não tinha nenhuma perda aos esforços. Então, realmente, a urgência que era o mais importante nessa paciente. E aqui eu trouxe a visão geral do estudo urodinâmico, só para exemplificar que na linha superior a gente tem a pressão vesical, na linha abaixo, a segunda, a gente tem a pressão abdominal e nessa linha vermelha a gente tem a pressão detrusora. Essa linha verde, ela demonstra o volume infundido de soro, né? Então, só voltando lá para o começo com o efeito estudo urodinâmico, a gente passa uma sonda na bexiga, que ela vai ver a pressão vesical, intravesical, uma outra sonda que vai ser responsável por fazer o enchimento vesical, que vai ser com soro, e uma terceira sonda que pode ser via vaginal ou anal. No geral, na nossa prática, a gente faz mais o balão anal mesmo, que ele vai ver a pressão intraabdominal. Tendo essa pressão abdominal e tendo essa pressão vesical, indiretamente nós vamos conseguir ver a pressão detrusora. E aí saem esses gráficos no estudo urodinâmico.
Então, aqui nessa paciente, a gente consegue ver que foi feito com 100 ml, a gente faz o primeiro teste de esforço, tosse, ela não teve perda. Com 200 ml, a gente faz de novo um teste de tosse, ela também não teve perda. Com 300 ml, 220 mais ou menos, ela começou a ter a sensação de urgência e a gente vê realmente aumentar a pressão vesical e aumenta a pressão detrusora. E a paciente teve perda nessa contração detrusora, nessa contração não inibida, nessa contração involuntária. E aqui novamente outra perda urinária também. Aqui para o final, outras vezes ela teve também de novo essas sensações de urgência. Então, durante o estudo hidrodinâmico, a gente viu várias vezes realmente essas contrações detrusoras não inibidas, né? E a proposta terapêutica foi a aplicação da toxina botulínica intravesical para melhora da qualidade de vida e melhora dos sintomas de bexiga hiperativa. E aí eu trouxe o videozinho da aplicação propriamente da toxina botulínica. Pode dar o play, Valdez. Aí, pode só passar. Ah, é? Ai, que chique. Amei. Então, aqui a gente consegue ver os pontos de aplicação ilustrados, né? Aqui ele colocou vários, então a meta ali vão ser o clássico orientado, são de 20 a 40. E a diluição você vai escolher dependendo da quantidade de pontos que você vai aplicar. Mais pra frente a gente vai discutir no artigo sobre essas escolhas das aplicações, que não é algo ainda padronizado. Então, nesse caso especificamente, a gente consegue ver o ureter do lado direito, ali o ureter do lado esquerdo e essa banda ureteral. E logo acima dessa banda é que a gente vai começar a aplicação da toxina botulínica. Nesse caso especificamente da paciente, foram utilizadas 100 unidades de toxina botulínica e foi diluído para 20 ml, pensando que nesse caso queria se fazer 20 pontos. Então, você vai diluir para a quantidade de ml que você pretende fazer de aplicações, de pontos de aplicação. Cada ponto sendo 1 ml, né? Isso, cada ponto você aplica 1 ml. Nesse caso, como era 100 unidades em 20 ml, a gente estava aplicando 5 unidades em cada ponto. Então, a gente vai fazendo essa aplicação, você faz a introdução, e aí depois recua um pouco e a gente chega e consegue ver realmente a toxina botulínica expandindo nesse local, e aí você vai fazendo sucessivamente essas aplicações. E é importante também a gente falar sobre o efeito, né? Que não é aquela resposta imediata, né? Às vezes as pacientes acham que, pronto, eu fiz hoje a aplicação, então amanhã eu já vou estar 100%, não vou estar sentindo nada. Mas é da mesma forma que tem a aplicação que a gente faz por via estética, a gente não tem aquele resultado imediato, precisa de um tempo para realmente surtir o efeito, a gente também só vai conseguir ver o efeito 100%, né? Depois de um determinado tempo. Né? Isso, ali 1 a 2 semanas você já vai começando a ver os consegue benefícios, assim como no rosto também, né? Aquela testinha assim, lisinha. E da mesma forma que a gente perde também no rosto, ela precisa de reaplicação, né? Isso, especialmente dependendo da indicação, 6 a 9 meses costuma ser a média. Obviamente que vai variar, dependendo da metabolização de cada organismo, mas é mais ou menos essa a média. Uma coisa interessante também é que a imagem ela tá muito aproximada, né? Mas esse procedimento é feito por via cistoscópica. É como uma câmerazinha mesmo, parecida com o que a gente usa na esteroscopia. Geralmente eu falo para as pacientes, é como se fosse uma endoscopia, só que da bexiga, uma endoscopia, só que da vagina, dependendo de qual procedimento está fazendo. E essa agulha é pequenininha, né? A gente acha que é gigante, essa perfuração né? é muito importante, né? Mas é uma agulha pequenininha, ela é minúscula. E esses furinhos que a gente faz, eles não são significativos para uma perfuração de bexiga, alguma coisa do tipo. Eles chegam diretamente no músculo detrusor. Não sangra, não sangra e tal. Pode até ter um sangramentozinho no dia seguinte, mas é discreto e ele se resolve espontaneamente. Então, isso, exatamente. Então, no geral, bem tranquilo, realmente. E aí, é uma das vantagens também, né? Um tempo cirúrgico reduzido, essa paciente tinha comorbidades, o cardiologista liberou, então... É só uma sedação, né? Então, seria uma das outras coisas pra gente ver critério de elegibilidade também, né? E vai de alta no mesmo dia, que é melhor ainda. Melhor ainda, exato. E aí, aqui eu trouxe esses 2 artigos. O de cima, ele, na verdade, vai trazendo toda essa revisão sistemática, mostrando a toxina botulínica desde os primórdios, ainda a nível experimental, em torno de 1997, até um uso aprovado realmente. Então, tem 2 usos principais, então, tanto para hiperatividade detrusora neurogênica, que aí são pessoas que têm lesões medulares, nesse caso foi aprovado em 2011,
como também para a bexiga hiperativa idiopática, que nesse caso a aprovação foi em 2013, e a quantidade de toxina botulínica utilizada na bexiga hiperativa idiopática é de 100 unidades, no outro caso é de 200 unidades, né, quando é o caso neurogênico que eu havia comentado. Então, esse artigo ele vem trazendo toda essa revisão, mostrando realmente os benefícios, mostrando que tem uma comparabilidade em relação a bons desfechos quando você compara com o uso realmente de anticolinérgicos. Então, a taxa de sucesso é muito comparável e, obviamente, a gente amplia o leque para essas outras pacientes que têm uma refratariedade ao tratamento aos anticolinérgicos ou como a nossa paciente que tinha contraindicações. Então, esse artigo ele é muito bom da gente ler para poder ir revisitando essa trajetória realmente do uso da toxina botulínica. E esse último artigo, que é bem interessante, ele vai falando sobre os pontos de aplicação da toxina botulínica, que ainda é o que está em discussão, como a quantidade. Então, no vídeo que a gente mostrou, a gente evitou aquele trígono vesical. Mas esse artigo vem mostrando que você não obrigatoriamente precisa evitar, né? E por que a gente evita? Pelo medo do refluxo vesico-ureteral. Mas esse estudo mostrou que você aplicando também nesse trígono vesical, você não aumenta o risco desse refluxo, então poderia ser utilizado a depender aí da escolha do cirurgião. Em relação ao número de pontos, o clássico é de 20 a 40 pontos, mas esse artigo mostra que você fazendo a aplicação de 10 pontos não teve diferença significativa em relação a 20 a 40, e teve um até que ele usou 3 pontos apenas. E aí eles trariam a vantagem de ser abreviado o tempo cirúrgico. Porém, ainda faltam estudos científicos mostrando, respaldando você fazer essa quantidade menor de aplicações. O que a gente tem visto, né, na nossa prática, elas fazerem ali o 20, né? Evitar fazer os 40, como a gente disse, diluir as 100 unidades em 20 ml, em cada ponto fazendo 1 ml, ou seja, 5 unidades ali por ponto. E temos boas respostas, né? E tendo excelentes respostas. Obviamente, como tudo, tem os seus efeitos adversos. Na toxina botulínica intravesical, a gente vê muito um aumento na incidência de infecções urinárias, né, infelizmente ali, mas também inerente de procedimentos invasivos, né? Então, tem alguns estudos que mostram que nos primeiros 30 dias pode ter até uma incidência de 11%, mas, obviamente, você vai fazer o segmento adequado da sua paciente, vai fazer uma identificação e tratamento precoce. E também pode ter retenção urinária, mas também a mesma coisa vai fazer naquele segmento da paciente, né? Então Perfeito. É isto. Amei o caso de hoje. Mesmo. Interessante. É uma coisa que realmente eu nunca tinha tido acesso desde Também até não, entrar no antes fellow. de entrar. Só no eletivo que eu fiz no fellow, né? Mas é uma coisa que a gente achava que estava muito distante, mas que é uma prática que elas têm bastante, né, dentro do instituto. E realmente com excelente resposta, né? E as taxas que a gente vê, pelo menos no dia a dia, de retenção, de infecção urinária são baixas. E basicamente eu vi uma vez e foi uma retenção transitória, né? Que resolveu depois de 2 semanas. Então é isso. É isso, espero que tenham gostado desse outro episódio e fiquem pra mais. Volta que próxima semana tem mais um caso. Tchau, tchau.